2014 foi o ano da eleição presidencial mais acirrada da história brasileira. Uma disputa que ficou marcada pela tragédia da morte de um candidato e também por discussões que ultrapassaram os debates e chegaram às redes sociais. É o que você vai ver hoje na nossa retrospectiva. Sete candidatos à presidência se inscreveram para a disputa dos cerca de 112 milhões de votos do eleitorado brasileiro. Só que antes do primeiro turno, esta listagem teve que ser alterada. O candidato do PSB, Eduardo Campos, morreu em um acidente aéreo. O jatinho em que ele e parte de sua equipe estavam caiu após uma tentativa de pouso na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. No vídeo, é possível ver o avião caindo por trás de dois edifícios. Logo depois, sobe uma fumaça escura. O fato gerou uma grande comoção sobre e fez com que a vice de Eduardo Campos, Marina Silva, subisse nas pesquisas. Marina Silva, em entrevista, disse que pretende honrar os compromissos assumidos por Eduardo Campos. Ela chegou a empatar tecnicamente com Dilma Rousseff no primeiro turno. Porém, com o andamento da campanha, a candidata do PV foi ultrapassada por Aécio Neves, do PSDB, com quem a atual presidenta disputou o segundo turno. O duelo entre os presidenciáveis ultrapassou os palanques e auditórios dos debates realizados pela imprensa para chegar às redes sociais. Twitter, Facebook e outros aplicativos nunca tinham sido usados como ferramenta eleitoral da forma como aconteceu em 2014. E não só por parte das campanhas oficiais, mas principalmente pelos eleitores. Boatos, rumores e falsas denúncias virtuais tomaram conta das timelines e acirraram os ânimos. Só este ano, os usuários do Facebook fizeram 346 milhões de interações sobre política. Não significa que por ele estar fazendo uma discussão política, ele está fazendo uma avaliação, um juízo de valor da pessoa com quem ele está discutindo. O resultado dessa polarização ficou constatado nas urnas com a menor diferença entre dois candidatos já registrada até hoje, pouco mais de 3% dos votos válidos. A presidenta Dilma Rousseff foi reeleita com 54 milhões e meio de votos, cerca de 3 milhões e 400 mil votos a mais que o segundo colocado. E 2014 também teve uma importância política especial para os países da América Latina. O comentário é de Emir Sader. A América Latina teve a conclusão de um ciclo eleitoral muito importante. Em primeiro lugar, não foi eleição, foi posse da Michelle Bachelet no Chile, mas que significou diminuir o perfil da Aliança do Pacífico e fortalecer os países do Mercosul. Posteriormente, 3 eleições significativas. O Evo Morales, com uma vitória arrasadora no primeiro turno, está eleito até pelo menos 2020, consolidando o processo de estabilização e transformação econômico-social muito significativo na Bolívia. Depois tivemos a eleição no Brasil, em que também se confirma por mais 4 anos, pelo menos, governos antineoliberais e, complementando esse ciclo, a eleição do Tabaré Vázquez, que volta ao governo pela Frente Ampla, demonstrando que os governos que estão buscando superar o modelo neoliberal estão conseguindo se legitimar com apoios sociais importantes, se constituir, se prolongar no tempo. Como contrapartida dramática a situação do México, que por alguns era levantado como alternativa ao Brasil e a outros países do continente, ao contrário, se entregou num processo desagregador interno a partir da desaparição dos 43 estudantes de Guerreiro, que foi o estopim para detonar uma situação que já era explosiva no norte e agora também no sul do México, que questiona profundamente a legitimidade do governo do Peña Nieto, que não consegue resolver a questão da conjura entre corrupção política, narcotráfico, violência e dinheiro. É uma combinação explosiva, ele ainda tem 4 anos pela frente. Hoje a questão se colocar é como é que ele vai reconquistar a legitimidade para completar um mandato, se agora, aos 2 anos, ele está profundamente questionado. E uma correção importante na reportagem que nós assistimos ainda agora, a candidata Marina Silva concorreu pelo PSB nessas eleições e não pelo PV, como foi dito.